Olá a todos, querem saber alguns mitos e verdades sobre a Alemanha? Então vamos lá ver. Então assim, neste vídeo vou-vos dizer 8 frases sobre coisas que sempre ouvimos dizer sobre a Alemanha e vou-vos dizer sobre cada uma delas se é verdade ou se é mito. Vamos então começar pela primeira. Então, a primeira frase é: na Alemanha só se come carne de porco, batatas e sauerkraut. É verdade ou é mito? É mito, é completamente falso. Realmente os alemães gostam muito de carne de porco e de batatas e comem-nos muito, mas a culinária alemã é muito variada e existem centenas e centenas de outros tipos de pratos que nada têm a ver com batatas e carne de porco. Portanto, esta frase é mito. Agora vamos à segunda frase. O alemão tem muitas coisas parecidas com o inglês. É verdade ou é mito? É verdade. Apesar do alemão e do inglês terem uma gramática completamente diferente, existem muitas palavras parecidas. No entanto, também não são assim tantas que se possa dizer que o alemão e o inglês são igual. Isso seria o mesmo que dizer que o português e italiano é igual, ou que é parecido, e não. Apesar de nós, por exemplo, portugueses, conseguirmos entender algumas coisas que se dizem em italiano, as línguas são completamente diferentes. E com o alemão e o inglês é a mesma coisa. Há algumas palavras parecidas, mas a grande maioria não. A grande maioria é diferente. A terceira frase é que a maioria dos alemães são frios e fechados. Isso é mito. Apesar de não fazerem amizades com a rapidez com que nós fazemos, por exemplo, em que conhecemos uma pessoa num dia e no dia seguinte já lhe chamamos amigo, eles não são assim, mas mesmo assim eles fazem amizades muito rápido, são pessoas muito abertas e muito receptivas a amizades novas. São um pouco mais reservados, não são um povo em que se veja, por exemplo, como nós e os brasileiros, em que há muitos beijos e abraços e isso tudo. Os alemães não são tanto assim uns com os outros, com os amigos. Mas também não são pessoas fechadas e pouco receptivas a novas amizades. Não, isso é completamente falso. Eles são pessoas muito simpáticas e não são nada frios. Agora, a quarta frase é que a cerveja na Alemanha é mais barata do que a água e sumos em restaurantes. Essa frase é verdade ou é mito? A verdade é que depende dos locais. Na Alemanha, a cerveja é uma coisa cultural, faz parte da história alemã. Por exemplo, na Alemanha é muito difícil encontrar alguém que não gosta de cerveja. Na Alemanha até existe a chamada cerveja Radler, que é uma cerveja que tem Sprite misturada juntamente com a cerveja, que é para não ser tão forte. Não, mas no geral na Alemanha as mulheres também gostam muito da cerveja natural, portanto não é preciso esta versão mais fraquinha porque também a bebem. E, portanto, como a cerveja é uma coisa que faz tão parte da história e da cultura alemã, é muito frequente vocês irem a um restaurante e encontrarem a cerveja mais barata do que, por exemplo, água e refrigerantes. Isso é verdade. Vamos agora à quinta frase. A quinta frase é: a Alemanha ainda respira o clima de guerra e de nazismo. Isso é completamente mito, não é verdade? Aliás, os alemães não gostam nada de falar do passado deles e envergonham-se muito dessa história e têm feito um esforço muito, muito grande para conseguirem mudar essa imagem que o mundo tem deles, porque hoje em dia já não é nada assim. A Alemanha, pelo contrário, é um exemplo. É um país que na Segunda Guerra Mundial ficou completamente destruída e conseguiu reerguer-se e reconstruir-se e hoje em dia é uma das maiores potências mundiais. Portanto, nós devemos realmente olhar para a Alemanha como um exemplo. Apesar de todas as coisas horríveis e tristes que aconteceram, eles conseguiram dar a volta a isso e todos os dias fazem um esforço para que essa imagem vá sendo apagada e para que as pessoas realmente vejam como é que é a Alemanha e os alemães pelo lado bom, que é o que realmente tem. Porque o passado é passado e não podemos julgá-los pelo passado. O que importa é as atitudes do presente, não as do futuro, não as do passado. O que importa é o agora, e agora realmente é um país muito forte, que se reergueu de tudo o que aconteceu de mal, não é? E que hoje tem muita, muita força no mundo. E hoje em dia a Alemanha, sem dúvida, é o país mais forte da Europa e um dos países mais relevantes e poderosos em todo o mundo. Vamos agora à sexta frase. A grande parte da população alemã tem o inglês como segundo idioma. A verdade é esta: na Alemanha dão muita importância às línguas estrangeiras, ao facto de saberem as línguas estrangeiras. Muita gente na Alemanha sabe falar o inglês e foram feitos estudos que comprovaram que cerca de 80% da população alemã consegue comunicar-se em inglês. 80% da população. Para vocês verem como o facto, como esta língua está muito presente na Alemanha e como muita gente a sabe. 80% da população. A Alemanha tem cerca de 90 milhões de habitantes e o facto de cerca de 80% desses 90 milhões saberem inglês é incrível. A sétima frase. Os alemães conhecem bem a cultura portuguesa e brasileira. É mito ou verdade?
É mais ou menos. Eles conhecem bem a cultura portuguesa, eles conhecem bem Portugal, sabem onde fica, associam Portugal a muitas coisas, ao fado, ao vinho do Porto, ao futebol, a todas essas coisas. Eles conhecem bem Portugal. Não é, por exemplo, como os americanos que acham que Portugal pertence à Espanha. Mas, por exemplo, sobre o Brasil, os alemães já não sabem tanto. Associam o Brasil muito ao samba, às praias, ao calor e isso tudo, mas, por exemplo, muitos deles acham que no Brasil se fala brasileiro e não sabem que é português que se fala. Acham que a capital do Brasil é São Paulo ou Rio de Janeiro. Portanto, há muitas coisas que eles ainda não sabem. Eles conhecem o Brasil, não é? Mas também, mesmo assim, há muitas coisas que eles ainda não sabem sobre o Brasil. Mas sobre Portugal já é diferente, já conhecem melhor. Talvez também porque Portugal está mais próximo, faz parte da Europa. Isso faz também com que tenham uma maior noção de como é que é Portugal e o que é que se passa cá, não é? E por todas as coisas que nós temos em Portugal que são conhecidas no mundo todo. Agora vamos para a oitava e última frase. A Alemanha é um destino caro. É mito, não é verdade. Existe uma vasta gama de hotéis na Alemanha com preços muito, muito bons. A comida na Alemanha é barata e, para além do mais, são sempre em pratos grandes. Portanto, grandes porções de comida por um preço baixo. Consegue-se viajar para a Alemanha por preços muito, muito bons. Portanto, a Alemanha não é um destino caro como muita gente acha que é. Não é verdade. Pronto, eram estas as 8 frases que eu vos queria vir aqui revelar sobre sendo verdade ou mito. E espero mesmo que tenham gostado. Muito obrigado também pelo comentário no vídeo anterior que eu fiz, em que eu vos contei 15 curiosidades sobre a personalidade dos alemães. Espero que tenham gostado mesmo. Foi um vídeo onde tive muitas visualizações, fiquei muito contente, muito obrigado a todos mesmo por terem gostado. Eu volto muito, muito em breve. Se tiverem sugestões para futuros vídeos, digam e deixem aí nos comentários. Se gostaram, por favor, façam like. Eu volto muito, muito em breve com mais vídeos. Obrigado. Bis bald.